Olá, pessoal do primeiro A, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Nesta videoaula, nós vamos mostrar como é que nós chegamos às fórmulas que permitem calcularmos as coordenadas do vértice de uma parábola. Exatamente aquelas duas fórmulas que foram apresentadas aí no passado e que eu pedi para que vocês começassem a usá-las, mas ainda sem saber de onde elas viriam, de onde elas vieram. Hoje, nesta aula, nós vamos apresentar os cálculos para demonstrar de onde vieram aquelas duas fórmulas. Mas antes de começar, roda a vinheta. Bem, o que vocês estão vendo aqui nesta figura é uma parábola clássica, né? Uma parábola comum, como muitas outras. Mas o que eu gostaria de destacar nessa figura é esta linha azul aqui, ó, que na matemática nós chamamos de eixo de simetria da parábola. O que é um eixo de simetria? Um eixo de simetria é uma linha reta que divide qualquer figura, se ela for divisível, se a figura for simétrica, em duas regiões que são simétricas, opostas. Elas não são iguais, mas elas são opostas. Veja aqui, a partir do vértice para o lado direito, nós temos esse ramo da parábola. E a partir do vértice para o lado esquerdo, nós temos um outro ramo da parábola. Esses ramos não são iguais, mas eles são simétricos, porque dado um ponto desse lado, existe um ponto desse outro lado que está na mesma distância do que esses dois aqui, né? Então, esta condição é que nos mostra que a eixo de simetria representa. Então, ele representa uma linha onde cada dois pontos da parábola, um está do outro lado em relação ao eixo de simetria, mas a mesma distância. Se você observar bem, o eixo de simetria ele passa exatamente entre as raízes x1 e x2. Dado as circunstâncias, né, para passar aqui no vértice, ele tem que passar bem no meio entre x1 e x2. O que significa isso? Isso significa que esta medida de x1 até o xv é exatamente igual a esta medida aqui, ó, que vai do xv até o x2. Então, por conta desta relação aqui, ó, por conta dessa circunstância, nós conseguimos resolver o que nós queríamos, que é, em função de x1 e x2, encontrar o valor de x do v. Então, veja só, vamos imaginar, aqui ó, nós temos o x1 no ponto 1, né? E o x2 no ponto 5. Veja que o xv está no ponto 3. Como é que eu descubro que está no ponto 3? Ora, daqui até aqui vale 5. E, tem 1, 2, 3, vale 4. E quando você divide o 4 por 2, dá 2. Então, aqui tem 2 e aqui tem 2. E como é que eu posso descobrir isso aqui sem fazer esse tipo de cálculo que eu fiz? Ora, basta você somar o 1 com o 5, dá 6, divide por 2, dá 3. Então, para você encontrar o x do v, basta somar o x1 com o x2 e dividir por 2. A gente costuma dizer que quando você soma dois valores e divide por 2, nós estamos achando a média. Então, o x do v é a média entre o x1 e o x2. Vamos começar a fazer os cálculos no próximo slide. Muito bem. Então, o que nós acabamos de dizer é exatamente isso, que o x do v é a média do x1 com o x2. Então, basta somar os dois e dividir por 2. Mas, professor, quem é o x1? O x1 você encontra assim, né? Oposto de b menos raiz de delta sobre 2a. E o x2, como é que você acha? O x2 você acha, em vez de usar o menos, você usa o mais. Essas aqui são as duas fórmulas de Bhaskara separadas. Geralmente você vê as duas mais e menos aqui, né? Mas nesse caso nós precisamos separá-las. Então uma com menos e a outra com mais, porque eu quero somar ela uma com a outra. Bem, então o que eu vou fazer? No lugar desse x1, eu vou colocar toda essa expressão. E no lugar do x2, eu vou colocar toda essa expressão.
Puxa, professor, mas vai ficar uma conta muito grande, né? Eu concordo que vai ficar assim, ó, essa coisa enorme aqui, né? Onde aqui está o x1 e aqui está o x2. Aqui está a soma deles e dividido por 2. Mas não se preocupe que dá para simplificar e realizar essas operações aqui com uma certa facilidade. O 2 nós não vamos mexer nele, vamos mexer só na parte de cima. Veja que na parte de cima, inicialmente, teve que uma operação de adição entre duas frações. Mas, para nossa sorte, essas frações têm denominadores iguais, né? Tem denominadores iguais. Tendo denominadores iguais, nós vamos manter esse denominador e somar essa parte de cima, ficando, então, desta forma aqui, ó. Mantivemos o denominador e somamos os dois. E menos oposto de b menos raiz de delta, oposto de b menos raiz de delta, esse mais com esse menos deu menos, e esse mais com esse mais deu mais. Então, está aqui essa nova passagem. Daqui para frente, as coisas podem começar a ficar um pouco mais simples. Veja só, eu tenho aqui, ó, o mais raiz de delta, e aqui eu tenho menos raiz de delta. Ora, se numa mesma expressão eu estou somando e estou subtraindo, eu posso simplesmente eliminar essas duas expressões. Eu vou limpar aqui esse monte de coisa que eu escrevi aí, mas vou manter aqui, ó, cortando esse com esse. O que restou aqui agora, nesse numerador? Restou só esse oposto de B e esse outro oposto de B. Então vai ficar duas vezes o oposto de B em cima. Vai ficar assim, ó, vai ficar bem mais fácil, ó lá. Duas vezes o oposto de B em cima e o 2A continua aqui embaixo. Temos ainda a possibilidade de cortar este 2 com esse 2 aqui, ó. Esses dois podemos cortar, ficando então aqui na parte de cima somente o oposto do B sobre o A. Fica desse jeito aqui, ó. Olha como está ficando simples. Bem, agora a gente vai resolver essa operação de divisão. Como é que eu resolvo uma operação de divisão? A única coisa que eu preciso lembrar antes é que você, quando tem um número inteiro aqui, ó, nós podemos imaginar que aqui temos o 1, né? Temos o 1 aqui. E como é que eu faço a operação de divisão? Eu faço da seguinte maneira, ó. Presta atenção aí, ó. Eu mantenho a fração de cima, pode ver, igualzinha. Passo a conta para vezes e inverto essa, que é 2 sobre 1, fica 1 sobre 2. E ao realizar esta operação, nós vamos chegar justamente na fórmula que eu já apresentei para vocês e que vocês já usaram, inclusive. Esta é a fórmula aqui, ó, que eu estou pondo numa caixinha amarela aqui. Então, o x do v, depois de feito todas essas contas, finalmente é o oposto de b sobre 2a. Você deve estar lembrado disso das últimas aulas sobre a função de segundo grau. Bem, agora vamos tratar de falar sobre o YV. Então, só olha o raciocínio. O YV é a imagem do XV. É o f, o valor da função, quando x vale xv. Bem, então, o que significa o quê? Significa colocar no lugar do x, colocar o xv. Olha só, originalmente é ax ao quadrado mais bx mais c. Mas como eu estou querendo calcular o y do v, ou seja, o valor da função para o xv, eu agora coloco o xv aqui, aqui e aqui, né? E o que nós vamos fazer daqui para frente? Bom, como xv vale oposto de b sobre 2a, em vez de escrever xv, eu vou colocar oposto de b sobre 2a. Assim, ó. Aqui tinha um xv e aqui tinha outro xv. Bem, agora nós temos que começar a tratar de simplificar isso daqui, né? Veja só, esse quadrado aqui vai fazer com que esse menos b, ao ser elevado ao quadrado, fique b ao quadrado. E que esse 2a, quando elevado ao quadrado, fique 4a ao quadrado. E ainda temos esse a aqui, né? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar ab ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Ó. ab ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Aqui vai ficar assim, ó. Aqui tem mais, aqui tem menos, vai ficar menos. Olha o menos aqui, ó. Aqui à esquerda. b vezes b vai dar b ao quadrado. Olha o b ao quadrado aqui. E embaixo vai continuar 2a e ainda vamos continuar com o c. Antes de nós continuarmos aqui agora, nós vamos simplificar uma coisa aqui. Olha só,
Aqui eu tenho um A e aqui eu tenho um A ao quadrado. Então eu posso tirar esse A daqui e tirar um desses dois, restando apenas um. Então ficou B ao quadrado, vou pegar a lanterninha para você ver, ficou só o B ao quadrado e 4A embaixo. E em cima ficou B ao quadrado, continuou a mesma coisa. Agora veja, eu quero fazer essa operação dupla, né? Subtração e adição. Mas como envolve fração, eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum aqui é o 4A, porque o 2A, se eu multiplico por 2, dá 4A. Então é como se o 4A fosse da tabuada do 2A. E sempre que um número é da tabuada do outro, ele é o mínimo múltiplo comum. Então vai ficar assim, ó, olha só que legal. Vai ficar B ao quadrado sobre 4A. Bom, é que essa parte ainda é só com isso aqui cortado, né? Vai ficar assim, na verdade, o próximo passo. Vai ficar o 4A aqui, e nós vamos fazer as seguintes operações. Ó. 4A dividido por 4A dá 1. 1 vezes B ao quadrado dá B ao quadrado. Sinal de menos, ó. 4A dividido por 2A dá 2. 2 vezes B ao quadrado dá 2B ao quadrado. E 4A dividido por 1, lembrando, né, que aqui embaixo do C, a gente também pode imaginar que tem 1 aqui, né? Então, 4A, pegando a lanterninha, 4A dividido por 1 dá 4A, vezes C dá 4AC. Bem, agora vamos fazer essa operação aqui, ó. Eu tenho 1B ao quadrado, eu tiro 2B ao quadrado, eu fico devendo o B ao quadrado, né? O resto fica igual. Agora eu queria que você observasse esta situação aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Essa parte de cima aqui, ó. Você parece que já viu isso aqui em algum lugar, né? Professor, parece o delta, né? Só que não é o delta, porque o delta é B ao quadrado menos, um doisinho feio aqui, menos 4AC, né? E aqui está justamente ao contrário, né? 4AC. Vou até apagar isso aqui, porque está muito feio isso aqui, hein? Menos 4AC. Mas você observar que aquilo que é aqui no delta é mais, aqui está menos. Aqui, onde no delta é menos, aqui está mais. Então está exatamente o contrário do delta, né? O menos o delta. Então nós podemos trocar tudo isso aqui exatamente pelo menos delta. Paguei já. Menos delta. Então vai ficar assim, menos delta em cima sobre 4A, que é a outra fórmula que já tínhamos apresentado para vocês, né? Esse é o nosso YV. Aqui está o X do V e aqui está o Y do V. Quero explicar para você, ficar tranquila, que nunca, durante o ensino médio, vão pedir para você repetir essas operações aí numa prova, por exemplo. Nem cai concurso, nem nada. Isso aqui é apenas a demonstração de como se chega nessas fórmulas. Porém, você deve guardar essas fórmulas aí na sua memória, porque as fórmulas sim, né? Essas duas fórmulas aqui, ó, pegar a lanterninha, esta fórmula e essa fórmula, né, o YV igual a isso aqui, você deve manter na sua cabeça. Senão você vai ter que aprender a chegar nesse ponto aqui, mas isso não é conteúdo do ensino médio, apenas para você ter a certeza de que você está trabalhando com fórmulas que vêm de algum ponto da lógica matemática. Espero que você tenha entendido e até a próxima videoaula.